Algo ficou ligado aqui? Nós estamos, como já dissemos, dando sequência a essa jornada, Cânticos de Vitória. Nesses Cânticos de Vitória, baseados nos 15 salmos, do Salmo 120 ao 134, nós temos esses cânticos e cada degrau, por isso eles são chamados Cânticos dos Degraus, porque eles estavam subindo para Jerusalém, para a Cidade Santa, um lugar onde eles consideravam o lugar da manifestação maior de Deus, onde eles teriam realmente uma audiência com Deus. E nós notamos que na nossa vida nós temos que ter essa evolução. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente começa lá no Salmo 120, onde nós identificamos quem somos. E nós não somos aquilo que os outros falam, o que os outros pensam, nós não somos o que nós mesmos pensamos. No Salmo 120 fica muito bem definido que nós somos o que Deus sonhou, nós somos produto do sonho de Deus. E aí começa a vitória. Aí é de degrau em degrau. E hoje nós chegamos nesse degrau que é o degrau da vitória contra a murmuração. Eu pesquisei a questão da murmuração, e a murmuração é um pouco diferente da reclamação, porque muitas vezes a murmuração ela sai entre os dentes, ela sai sussurrando, é uma voz em tom baixo que demonstra uma insatisfação com os acontecimentos. É uma verdadeira incompreensão quanto aos critérios de Deus. Deus está no controle de tudo, e nós nunca fomos enganados. Deus nunca nos enganou. Ele prometeu, e teria sido maravilhoso se Eva não tivesse dado ouvidos à serpente e, na sequência, o seu marido também entrado na mesma vibe. Mas, a partir do momento que houve a expulsão dos nossos pais terrenos, os nossos pais nessa dimensão, Deus nunca nos enganou. E disse que do suor do nosso rosto nós comeríamos o nosso pão. E aí, no sábado passado nós trabalhamos aí a questão do anterior, que é o trabalho existe antes do pecado. Então o trabalho é laborterapia, ou seja, é uma terapia. Trabalho é terapia ocupacional. E nós vamos estudar isso, vamos trabalhar isso na quinta-feira que vem, na nossa live. Agora, o trabalho ele se tornou uma atividade que exige esforço, que exige derramamento de suor, do teu rosto comerás o teu pão. As mulheres passaram a ter filhos com dores, a terra passou a produzir espinhos e cardos, a terra foi amaldiçoada, maldita é a terra por tua causa,
e em ela sendo a matéria-prima da constituição corporal do homem, se a matéria-prima está amaldiçoada, essa maldição se projetou nos seres feitos a partir dela, a partir dessa matéria-prima. Maldita é a terra por tua causa. Então, aí você entende porque existem doenças, porque existe aquilo que chama-se corruptibilidade. Nosso corpo é corruptível, nosso corpo se desmancha, inicialmente com no máximo 969 anos, mas aí, num segundo momento, cai para 120. Em Gênesis 6:3 está essa definição, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. E lá na colina, quando Moisés avistava a terra prometida, ele compõe o Salmo 90 e declara uma derrubada maior ainda. Aí caiu para 70. A duração da nossa vida é de 70 anos. Então nós somos corruptíveis, temos corpos, temos estrutura que se desmancha. Corpos corruptíveis. Sim, haverá um momento no qual o mortal se revestirá da imortalidade e o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então se dirá: tragada foi a morte na vitória. Mas até lá nós temos que administrar e sem murmuração, porque nunca fomos enganados a esse respeito. E Jesus disse: no mundo tereis aflições. Na questão relacional, como está aqui no Salmo 129, quem falou que a gente só teria amigo, só teria gente fiel no nosso relacionamento? Se o mundo jaz no maligno, se nós vivemos, como disse o Espírito Santo através de Paulo, no meio de uma geração corrompida e perversa, o que a gente vai esperar das pessoas que se relacionam conosco? Olha, e Deus é tão fiel, Ele é tão honesto conosco, que nos diz, através do profeta: maldito é o homem que confia no homem, bendito que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Então, por que nós vamos murmurar se nós não fomos enganados? Por que nós vamos reclamar se o homem, Jesus, ele é absolutamente Deus e absolutamente homem, teve no seu caminho pessoas imperfeitas, falsas, como é o caso de Judas, pessoas que o negaram, como Pedro, pessoas que, no momento do teste mesmo, Tiago e João, os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, agiram de uma maneira totalmente incoerente com os ensinos do Senhor Jesus. Eles queriam que descesse fogo do céu para consumir uma aldeia de samaritanos, e Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. Então, se o próprio Jesus enfrentou todas essas oposições, e aí enfrentar o alto clero judaico, Anás, Caifás, terríveis, o odiavam de uma maneira terrível, a ponto desse ódio ser disseminado de tal maneira que chega ao próprio Sinédrio. Um dos componentes do Sinédrio era Paulo, que foi contra Jesus durante muito tempo. E lá, num determinado momento, ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? O mundo é assim. Quem está esperando? Quem falou que Deus prometeu só bonanças? Eu digo que as maiores mentiras, as mentiras existenciais, a primeira é a chupeta, que a criança chupa pensando que é o peito da mãe.
Essa é a primeira mentira. A segunda é a passadeira vermelha no dia do casamento, onde só tem pétalas de rosa. Porque se fôssemos honestos, fôssemos realistas, teria que colocar espinho nessa passadeira, porque o casal não iria enfrentar, não vai enfrentar. Um casal que casa não vai enfrentar só pétalas, só vai ter pétalas no caminho. Então, para que murmurar? E aí, a gente vê nesse salmo que eles vão falando, olha, eu vou ter que administrar os opositores na minha vida. Maldito é o homem que confia no homem. Eu não confio no ser humano, eu confio no Espírito Santo que habita no ser humano. Mas a Bíblia não me autoriza a confiar na natureza humana, eu não posso confiar. Maldito é o homem que confia no homem. Bendito aquele que confia no Senhor e faz dele o seu braço. Então eu não posso ficar murmurando por causa das falsidades. O Jesus veio aqui, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, absolutamente Deus, mas absolutamente homem. Teve amigos, sim, amigo como Lázaro, amigas como Marta e Maria, mas inimigos, como diz popularmente, a dar com pau, né? A ponto de, no momento dele ser mais incisivo no seu diálogo, ou melhor, no seu discurso, ele afastar as multidões, ir embora, os 70 irem embora e só ficarem os 12, e não eram 12, eram só 11, porque tinha um lá que era falso. Então, por que eu vou murmurar com o que acontece? Que eu vejo no meio da sociedade, nos relacionamentos. Por que eu vou criar expectativa? A murmuração vem exatamente por quê? Porque nós criamos expectativas que não são autorizadas por Deus. Deus não nos autoriza a termos expectativa. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí esse salmo explica, olha só, muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, então a coisa nunca é fácil, desde a minha mocidade. Israel que o diga, muitas vezes me oprimiram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Essa oração do oprimido, olha só, ele usa uma figura de linguagem, os lavradores, aqueles que aram, como se tivesse passado arado nas costas. Os lavradores araram sobre as minhas costas, abriram longos sulcos. Sabe aquele momento que ele regula o arado para pegar mais fundo? Quem trabalhou com isso sabe. Eles fizeram sulcos pesados, ele está dizendo. Mas o que ele diz? Existe um Deus que assiste tudo. Você tem que confiar nesse Deus, mas o Senhor é justo e rompeu as cordas dos ímpios. E ele diz, retrocedam, envergonhados todos os que odeiam a Sião. Sejam como o capim nos telhados, como planta de telhados que seca antes de florescer. Nessa região de Rio Grande da Serra, Paranapiacaba, há muitos anos atrás, as casas tinham o pó tomava conta dos telhados e havia muita umidade, tinha muita serração, umidade, então aquela terra ficava úmida. E ali os passarinhos jogavam sementes, né, através do processo mesmo de disseminação de sementes. E nasciam nos telhados. Os telhados eram cheios de capim, os papa-capins, né,
que eram os coleirinhas. Então, eles comiam isso e jogavam a semente. Eles comiam e passavam para frente o processo da disseminação das sementes. E nascia lá em cima. Só que aquilo lá não durava nada. Porque o sol, quando o sol esquentava, aquela pouca umidade não era suficiente para manter. Então, ele diz o seguinte: essas pessoas que fazem essas coisas conosco são como essas plantas de telhado. Num determinado momento, que eu fui atacado, assim, uma disputa eclesiástica, e queriam dizer que eu era, assim, uma pessoa sem profundidade. Eu falei, não, eu não sou planta de telhado. Uma pessoa ficou ofendida. Então, eu sou planta de telhado? Eu falei, não, quem diz que você é planta de telhado ou não, é o seu próprio comportamento. Quem está com Deus não é planta de telhado. Mas o salmista aqui coloca isso, que as pessoas que são hostis conosco, elas são como plantas de telhado. Só esquentar o sol um pouquinho, desaparece a umidade e elas secam. E secam tanto, diz ele aqui, olha só, que não dá para juntar, olha, sejam como o capim dos telhados, que seca antes de florescer, e não enche a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. Então, nem serve para funcionar como feixe de capim. Então, e que eles não sejam abençoados. Aqui, esse último verso aqui, ó, não digam os que passam, a bênção do Senhor seja sobre vós, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Todas as minhas orações, eu recomendo a todos vocês que façam isso. Senhor, abençoa as pessoas que me desejam mal, as pessoas que estão tristes comigo, as pessoas que têm diferença ideológica comigo, as pessoas que fizeram e até fazem algum mal contra mim, as pessoas que têm inveja das grandes bênçãos e capacitações que o Senhor tem colocado na minha vida. Eu as abençoo e as coloco nas tuas mãos, santas, justas e boas, pois a ti pertence a vingança, tu as recompensarás. Então, para que murmurar se você já sabia de tudo? Para que reclamar? Mesmo a murmuração fala manso, baixinho, mas entre os dentes, mas Deus está ouvindo. A murmuração, como disse, deixou uma geração inteira, porque murmurou. O Senhor tira a gente lá do Egito, tinha cebola, tinha alho lá para a gente se deliciar. E aqui, o que tem? Deus mandava maná, mandou até codornizes, mas eles reclamaram. A roupa não envelhecia, os calçados cresciam junto com os pés. Tudo isso, mas eles reclamaram. Eles estão dizendo que Deus, toda vez que você faz isso, você está desatendendo ao sentido maior da sua vida. Concordar com Deus. Concorde com Deus. Quem murmura não concorda com Deus. E essa é praticamente uma sequência da mensagem que nós tivemos domingo. Então, queridos e queridas, o Salmo 129, nesse degrau aqui que nós tivemos, nós estamos no 9º degrau, né? Aliás, não, nós estamos no 9º degrau.
nós estamos no 9º degrau. Nesse 9º degrau, nós temos que aprender a tirar de letra as adversidades relacionais. Não nos decepcionamos com ninguém. No mundo você vai ver coisa e mais coisa. Você vai ver gente traindo, gente negando. Jesus, o mestre, o rei, o nosso irmão mais velho, passou por isso. Por que nós não vamos passar? Sem reclamar, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Amém? Vamos continuar louvando nosso Deus, conhecendo o quão bom Ele é em nossas vidas. Cante conosco essa canção, em nome de Jesus. Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade
bondade me seguirá, Senhor. Nós vamos, nesse instante, aplicar a mensagem. Nesse momento de oração, você vai conversar com Deus. Uma coisa que pouca gente sabe entender é a palavra resiliência, que é essa capacidade de administrar as adversidades. E, notadamente, a partir dessa mensagem, o que as pessoas falam ao nosso respeito e, muitas vezes, de maneira desonesta. Então, nós somos orientados pelo Espírito Santo nessa noite a não reclamar, a não murmurar, ainda que, como diz a etimologia da palavra murmuração, que seja baixo, mas que Deus está entendendo a nossa insatisfação, a nossa discordância com Ele. Aonde o Espírito nos leva, o vento do Espírito nos leva, nós temos que entender que aquele é o centro da vontade de Deus. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então não podemos reclamar, ainda que seja assim, falando entre os dentes, falando baixo, mas Deus está vendo a nossa murmuração, a nossa discordância, nós não estamos concordando com Ele. Que o Senhor trabalhe na nossa vida com profundidade, entendendo que o controle de Deus revela o quê? Pensamentos de paz. Tenho pensamentos de paz a vosso respeito. E aqueles que murmuraram ficaram todos para trás, só entraram na terra prometida, na Canaã terrestre, só entraram Josué e Calebe e aquela geração que foi nascida no deserto, porque a geração que entrou no deserto ficou enterrada. Dessa geração, somente Josué e Calebe. Pense nisso. É bem possível que você esteja entristecendo o Espírito com a sua murmuração. Glorifique a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida, pelo lugar que você está, porque foi um trabalho do vento do Espírito. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, e assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Eu não posso reclamar, eu pedi a direção de Deus, eu falei, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e depois eu começo a murmurar contra os critérios de Deus nesse controle da minha vida. Não pode isso. Fale com Deus nesse instante. Senhor, eis-nos aqui. Continuamos dizendo, nós concordamos contigo em todos os teus critérios na nossa vida. Ó Deus, muito obrigado por todos os lugares que fomos levados. O Salmo 139 diz que o Espírito nos acompanha
Para onde iremos do teu Espírito? Para onde fugiremos da tua face? Se subirmos ao céu, tu aí estás. Mas se fizermos a nossa cama lá no Seol, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão nos guiará e a tua destra nos susterá. Então não temos que reclamar de nada. Nós só podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que todos os que cultuaram nessa noite, que estão cultuando essa noite, ouviram a tua palavra, sejam curados, sejam vitoriosos contra a murmuração. Em nome de Jesus Cristo, que o inimigo não tenha legalidade nenhuma contra aqueles que, desavisados, até hoje murmuraram, e que a partir de agora haja uma contínua glorificação ao teu nome, um contínuo agradecimento por tudo que está acontecendo. As tuas misericórdias se renovando a cada manhã, e nós temos diante de nós o grande desafio de fazermos cada vez melhor a tua vontade e o teu querer. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos devolver um pouquinho do muito que o Senhor tem colocado na nossa vida, e o faremos através das nossas ofertas. Prepare a sua oferta.